doutrinas que compõem a soteriologia, que é a doutrina da substituição. Ao invés dos israelitas morrerem, quem morre no lugar deles é o Cordeiro. Nós vimos isso presente em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Leiamos Êxodo capítulo 24, versículo 22. Perdão, Êxodo capítulo 4, versículo 22. Eu gostaria muito de estar aí presencialmente com vocês para nós lermos esses versículos juntos, mas eu passo as palavras do apóstolo Paulo nesse momento de impedimento. Quer dizer que eu estou ausente no corpo, mas presente no espírito. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Israel é o meu filho, o meu primogênito. Assim como Israel, como filho primogênito de Deus, foi substituído pelo Cordeiro Pascual, assim a igreja escolhida, povo escolhido de Deus, de todas as nações, é protegido, é guardado, é substituído por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na noite da última praga, sobre o Egito, um cordeiro sem defeito, Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo, sem pecado. Na noite da última praga, um cordeiro sem defeito foi morto, e o seu sangue foi aplicado nos umbrais das casas do povo de Deus, protegendo-nos contra o anjo da morte. Assim como, repito, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vejamos isso. Êxodo capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo Vamos repetir? Êxodo capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. O sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, cobrindo, protegendo o povo de Deus. É a doutrina da substituição. Temos também a doutrina da purificação, do hebraico kippur, que significa cobrir. Cobrir para que o anjo passe por cima. Kippur. Temos o dia da purificação, o Yom Kippur, o dia da purificação. É um dia em que os judeus se separam para a oração. Assim como o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta impediu que o anjo da morte tirasse a vida física do povo de Israel, assim o sangue do Cordeiro nas nossas vidas, no umbral das portas da nossa casa espiritual, nos protege, para que nós não venhamos receber o salário do pecado, que é a morte. O sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas nos garante a vida eterna. Então toda essa tipologia, ela é presente no livro do Êxodo. Ela é teologia do Pentateuco e, consequentemente, teologia do Antigo Testamento. Este comportamento do povo judeu
de colocar o sangue nos umbrais da porta, ele aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, sem defeito, cujo sangue aplicado a nós garante a vida eterna. Vejamos isso, 1 Pedro, capítulo 12, versículo 19. Essa matéria é de uma importância tremenda, porque ela é o beabá da teologia, o beabá da doutrina. Mas precisa ser relembrado, precisa ser colocado, precisa ficar claro para nós que a teologia do Antigo Testamento municia, ela nutre a teologia sistemática. Então vejamos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nesses últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, fala do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é importante nós aprendermos para quando formos chamados para falar de doutrina. Para falar de doutrina. Porque essa é a verdadeira doutrina que deve ser ensinada aos cristãos, que deve ser ensinada nas nossas igrejas. Para que nós possamos ensinar essa doutrina com propriedade, nós temos que conhecer a origem delas no Antigo Testamento. No caso, nós estamos vendo a origem de várias doutrinas no livro de Êxodo. Ainda persistindo, prosseguindo no livro do Êxodo, entre as apresentações simbólicas de Cristo no livro de Êxodo, está a história da água, da rocha, em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Então veja bem, acontecimentos históricos no livro de Êxodo gerando doutrinas. A teologia, a doutrina, ela é tecida no tear da história. Ela tem origem no Antigo Testamento e ela se desenvolve, ela se completa no Novo Testamento. Então vejamos, Êxodo capítulo 17, versículo 6. Como é bom termos uma disciplina ministrada à luz da Bíblia. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Eis que eu estarei ali Vamos recomeçar? Êxodo capítulo 17, versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Essa água que sai da rocha, ela aponta para Cristo. A água que mata a nossa sede espiritual, que preserva a nossa vida e nos conduz à vida eterna. Quando nós vamos para o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, versículo 35 ao 39, diz que no último dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, assim como correu a água da rocha, em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Então essa água de Êxodo 17, capítulo 6, que sai da rocha, ela aponta para Jesus Cristo. A água também de João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e Jesus diz que ele tem para dar para ela uma água que, se ela conhecesse, ela pediria para beber e nunca mais sentiria sede.
equivale também, aponta também para a água que sai da rocha. Então nós vemos aí no mínimo duas passagens, se nós procurarmos nós vamos encontrar outras, mas nós vemos aí no mínimo duas passagens em que a água aponta para Cristo. Então a água da rocha, do capítulo 17, versículo 6 de Êxodo, aponta para Cristo, no mínimo em duas passagens, João capítulo 4 e João capítulo 7, do 35 ao 39. Assim, lá em Êxodo 17, 6, Deus fez sofrer a rocha. A rocha precisou ser ferida. Então aquela rocha, ela aponta para Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Da mesma maneira, Cristo foi crucificado pelo nosso pecado, para que pudesse fornecer o dom da água da vida que ele prometeu para a mulher samaritana, lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 10. Leiamos. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Jesus Cristo, a água viva, que mata a nossa sede espiritual e que nos dá a vida eterna. Pois bem, enfim, o Pentateuco é a história das alianças da graça de Deus, que em seus desdobramentos formaram uma nação sacerdotal e santa que levaria à salvação de todos os outros povos. Então nós vemos o Pentateuco nos mostrando a nação de Israel como uma nação sacerdotal que deveria abençoar os outros povos. E durante a história da peregrinação no deserto dessa nação, nós vimos a questão da água, nós vamos ver também a provisão do maná no deserto. A provisão do maná no deserto é uma imagem perfeita de Cristo, o pão da vida, que é providenciado por Deus para nos dar a vida eterna. Sem Jesus Cristo, sem o maná espiritual, sem o pão da vida, nós vamos perecer de forma espiritual. Mas Deus nos deu Jesus Cristo, o pão da vida, tipificado no livro de Êxodo pelo maná. Vejamos isso no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo de número 48. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus afirma aqui no capítulo 6, no contexto desse versículo onde ele diz que é o pão da vida, ele afirma que os antepassados dos judeus comeram o maná no deserto e mesmo assim morreram. Toda aquela geração morreu durante a pregação. Mas que ele, Jesus Cristo, é o pão vivo que desceu do céu. É o pão vivo que foi dado a nós por Deus, providenciando assim a nossa vida eterna. Então o maná apenas aponta para Cristo. Apenas aponta para Cristo. O verdadeiro pão da vida não era o maná, o verdadeiro pão da vida é Cristo. E numa das 7 cartas do Apocalipse, é dito que aquele que vencer, lhe será dado de comer
o maná escondido. Aquele que vencer, segundo o livro do Apocalipse, conhecerá a Cristo, desfrutará da vida eterna que Cristo, o maná que está no céu, ele já está aqui entre nós na terra, mas nos aguarda no céu, para que nós comamos desse maná e vivamos eternamente na presença de Deus no céu. Ainda existe um terceiro tema teológico no livro de Êxodo, a lei mosaica. A lei mosaica. A lei mosaica foi dada em parte para mostrar à humanidade que eram incapazes de segui-la. A lei já foi dada para isso, para que o homem, tentando segui-la, percebesse a sua incapacidade de ser fiel a Deus, de viver longe do pecado. Porque a lei, ela aponta para o pecado e ela mostra também que o homem é incapaz de vencê-lo sem Deus. Somos incapazes de agradar a Deus através do mantimento da lei. Se nós tentarmos manter a lei, ainda assim não seremos capazes de agradar a Deus. Por isso vejamos a exortação do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, vejamos o que Paulo diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados, em Cristo e não por obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado. Vejamos então, vamos recapitular. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém é justificado pelas obras da lei. A nossa justificação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Quando nós obedecemos a Deus, nós não obedecemos para ser salvos pelas obras da lei. Nós obedecemos porque somos salvos. A nossa obediência a Deus é produto da nossa fé e não a ação da lei, porque a lei não pode nos justificar. Número 4, no livro de Êxodo, quarto tema teológico, a provisão de Deus para os israelitas. Então vejamos, a provisão de Deus para os israelitas da libertação do cativeiro ao maná e peregrinação no deserto são indícios claros de sua graciosa provisão para o seu povo. Tudo o que aconteceu, desde a libertação do cativeiro até o maná, durante toda a peregrinação, são indícios, são mostras da provisão de Deus para o seu povo. Então, nos aponta, a provisão durante a peregrinação nos aponta, nos mostra um Deus provedor, um Deus que supre, nos mostra o Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Deus, ele promete suprir todas as necessidades. Vejamos o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, ele nos chamou para a comunhão de Jesus e ele provê formas de nos manter em comunhão com ele por meio de Jesus Cristo. Esses são os temas teológicos presentes no livro de Êxodo. Então, ainda dentro de temas teológicos presentes no Pentateuco, vejamos
temas teológicos em Levítico. Pois bem, a relevância messiânica do Levítico pode não parecer evidente à primeira vista. Quando nós lemos Levítico a primeira vez, pode não parecer que Jesus está evidentemente presente, que o Messias está bem claro no livro de Levítico. À primeira vista isso pode não parecer. Mas quando lembramos que o Novo Testamento descreve Cristo como nosso sumo sacerdote, em Hebreus capítulo 8, versículo 9, e como sacrifício definitivo em Hebreus capítulo 10, a relevância do Levítico se torna mais evidente. Então, para que a relevância messiânica do Levítico, a presença do Messias no Levítico se torne clara, é importante observar o livro de Levítico em relação a Hebreus, principalmente ao capítulo 8 e 9 e também ao capítulo 10. Capítulo 8 e 9 descreve Cristo como nosso sumo sacerdote. E o capítulo 10 vai mostrar Cristo como sacrifício definitivo pelo pecado. Então, em Levítico, ele é o sacerdote e é também o sacrifício. E isso fica mais evidente à luz do capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus. Então, vejamos esses temas teológicos no livro de Levítico. Primeiro, a grande parte das práticas ritualísticas de adoração retratam de muitas maneiras a pessoa e a obra do nosso Salvador. Aqueles rituais de Levíticos retratam a pessoa e a obra de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, tanto o sacerdócio quanto os sacrifícios, apontam para uma realidade maior que viria na pessoa e na obra do Messias. Então, rituais e Levíticos apontam para a pessoa e para a obra de Cristo. Hebreus, no capítulo 10, ele nos diz que a lei mosaica é a sombra dos bens vindouros. A sombra é só uma demonstração, só uma silhueta. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Todo o capítulo desenvolve esse assunto. Todo o capítulo 10 do livro de Hebreus desenvolve esse assunto. Mas, vamos ver aqui, Hebreus é o coração do Novo Testamento. Termina as cartas gerais e vem o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 1. Eu estou usando uma Bíblia de Almeida, revista e corrigida. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo